Olá! Nesta unidade 4, vamos estudar juntos como a cultura se relaciona com os meios de comunicação e como esses meios se constituem em veículos de ideologias. Como objetivo da unidade, vamos analisar e compreender a influência estrangeira que a cultura brasileira sofre através dos meios de comunicação de massa. Como plano da unidade, trataremos dos meios de comunicação de massa, cinema, jornais, rádio, televisão e a influência norte-americana na cultura brasileira. Quando falamos de rádio, televisão, cinema e imprensa, estamos nos referindo aos meios de comunicação de massa pela sua característica de atingir enorme número de pessoas de todas as classes sociais e culturais. Esses meios tiveram o seu maior desenvolvimento no final do século XIX e durante o século XX, naturalmente com um avanço tecnológico. Teoricamente, a rede de rádio pôde cobrir todos os habitantes do Brasil, enquanto a TV alcança quase todos os rincões que possuem energia elétrica. A duplicação das estações geradoras de rádio e TV poderiam ser um bom sinal se as concessões não fossem feitas segundo critérios estreitos e enviesados, que atendem antes a interesses individuais e de grupos de poder do que a interesses da coletividade. TVs, rádios, imprensa vivem de publicidade. Enquanto o jornal francês Le Monde se sustenta basicamente através da venda ao leitor, como uma editora de livros, os jornais brasileiros têm na publicidade mais de 80% de seu faturamento, enquanto TVs e rádios dela dependem em 100%. Boa parcela dessa publicidade vem especialmente dos órgãos dos governos municipais, estaduais e federal, o que revela de imediato a grande dependência desses veículos em relação a seus anunciantes comerciais ou ideológicos. O cinema não está em situação muito melhor enquanto veículo de comunicação de massa. E nos perguntamos, o que as pessoas assistem nas salas brasileiras? Você já percebeu que a presença dos filmes estrangeiros é maciça e que os filmes nacionais são poucos. Para Sodré, 2002, página 95, não progredíamos em produção cinematográfica nacional por causa dos americanos, em primeiro lugar. Como o Brasil é um dos maiores mercados mundiais para os filmes de Hollywood, não interessa aos americanos a existência de cinema brasileiro. Como você pode notar, o desenvolvimento e a influência da cultura norte-americana penetrava profundamente na sociedade brasileira, abrindo espaço para os seus produtos. Os filmes de Hollywood introduziram no cotidiano do povo brasileiro um novo paradigma através das imagens contrastantes com a nossa realidade. Criavam novas perspectivas, novas necessidades, o que poderia ser positivo, quando não frustrante. No final da década de 30, era comum beber suco V8, consumir enlatados Swift, usar fixador de cabelo Bill-Creme, usar maquiagem Helena Rubinstein, usar óculos Ray-Ban e lâminas Gillette, entre tantos outros produtos. Na linguagem, também recebíamos influência do idioma em nosso vocabulário coloquial, com expressões como ok, big, hello, bye bye, etc. A classe média urbana brasileira se sentia culta com a reprodução do padrão norte-americano,
o que se verificava até mesmo na decoração das casas que incorporavam o modelo norte-americano. Com a entrada do Brasil e dos Estados Unidos em 1942 na guerra, a relação entre os dois países intensificaram, refletindo no aumento da importação brasileira, principalmente de produtos da indústria cultural norte-americana. Walt Disney cria, então, o personagem Zé Carioca, um papagaio verde e amarelo, típico do jeito brasileiro de ser. O Pato Donald, representante de Tio Sam, vem ao Brasil a convite do Zé e saem pelo país afora para conhecer as belezas e os encantos do Brasil. Em todo esse percurso, é importante destacar o processo de formação de uma cultura voltada aos valores estrangeiros em detrimento do que é nacional. Quantos desenhos e filmes de heróis estrangeiros você não gostava de assistir? Como você brincava desses personagens? Como você recebeu e incorporou impressões e sentimento deles, absorvendo a cultura estrangeira? O rádio, inicialmente na década de 1920, dava os seus primeiros passos e se desenvolvendo durante a década de 1930. O desenvolvimento das relações capitalistas no Brasil afetou o desenvolvimento do rádio e reforçou a ideia de publicidade comercial, que incrementou as programações e a profissionalização do meio. Em pouco tempo, o rádio superou a imprensa como meio de publicidade. O futebol e a música popular certamente foram importantes para o crescimento desse veículo de comunicação de massa. As transmissões cobriam todo o território nacional e se tornaram um instrumento fundamental para a universalização do gosto, dos costumes e sentimentos criados culturalmente. Inicialmente, o rádio parecia servir à coletividade, considerando que sua atividade era uma concessão do Estado, limitando o número de canais. Foi num clima de expectativa e otimismo que Roquete Pinto pensava em fazer do rádio um instrumento providencial da cultura. Contando com sua penetração, achava que poderia, em pouco tempo, reduzir o analfabetismo, o que não foi possível. O rádio passou a ser explorado e as concessões de canais seguiam um critério comercial. As disputas por concessão se estabeleceram no plano político e a cultura ficou ausente. Segundo Sodré, 2003, página 109, o máximo que se conseguiu foi, depois de 1930, a reserva ao Ministério da Educação de um canal de rádio. O crescimento do rádio dependeu mesmo foi da iniciativa privada e foi visto sempre como negócio e não como instrumento de cultura. Todavia, sua influência cultural foi considerável, apesar dos aspectos negativos. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e o colapso do Estado Novo, o rádio foi utilizado como veículo de comunicação de grande importância para a política, fazendo e desfazendo candidaturas. Ao lado da crescente matéria publicitária, a política, o futebol e a música popular constituíam as preocupações dominantes do rádio. Inaugurada no Brasil em 18 de setembro de 1950, a televisão leva vantagem em relação ao rádio pela sua imagem produzida com som. Ela atrai e prende a atenção do telespectador e está presente em quase todos os lares, trazendo diversão que é acessível a todos, além de informação.
por conta de sua capacidade de transmissão direta, ao vivo, leva vantagem sobre o cinema. Essa característica leva os espectadores a confundir a realidade e a representação, de modo que acreditam que a televisão é um meio de comunicação transparente, objetivo e não deformador da realidade. No governo Juscelino Kubitschek, com sua política desenvolvimentista, dando ênfase à indústria de bens de consumo duráveis, estimulou a produção de televisores por empresas multinacionais instaladas no Brasil. Na década de 1960, a televisão começava a se popularizar e se tornava o mais importante ramo da indústria cultural. A partir de 1964, com a implantação do regime militar, a televisão se desenvolveu como veículo de divulgação, persuasão e formação da opinião pública no Brasil. Depois da implantação do regime de exceção, novas emissoras de televisão foram inauguradas, se encaixando perfeitamente neste projeto político-ideológico, com a criação de mitos culturalmente questionáveis, veiculação de notícias frívolas e alienação humana. Trabalhamos nesta unidade a questão da cultura brasileira e os meios de comunicação, observando como eles influenciam, de alguma forma, a vida de todos nós. Afinal, você também faz parte deste processo. Faça as suas reflexões enquanto nos preparamos para a próxima unidade. Até lá!